Olá, você está no podcast Valem e eu sou a Marisa Oliveira. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, voltado para os curadores, principalmente para os reikianos. Você já sofreu um ataque extrafísico durante um atendimento de reiki? Você já terminou um atendimento se sentindo desvitalizado, sem energia? Já saiu pior do que entrou? Essa e outras questões eu vou responder hoje, logo depois que o Iago soltar a vinheta pra gente. Solta aí, Iago. Ok, pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema, entrar mais no tema da espiritualidade, da mediunidade. Não é um tema que eu falo tanto. E eu me dei conta, pensando sobre isso essa semana, nem sei porque não falo tanto desse tema. Não que ele não faça parte da minha vida, ele faz parte da minha vida o tempo todo, né. Eu estudo, hã, os chakras, a bioenergia, mediunidade, desde sempre, a minha vida inteira, né. Só com Wagner Borges, meu querido professor, meu querido amigo, eu já tenho uma caminhada aí de 25 anos estudando com ele. Temos até hoje o nosso grupo de estudos no Espaço Origens. Hã, Semanalmente nós nos encontramos para este grupo de estudos, para se aprofundar no tema, se nos desenvolver cada vez mais. Nasci no berço espírita, né, meu pai, minha mãe já eram espírita, então eu nasci dentro disso tudo. Nem sei por que que eu não estou trazendo tanto esse tema, mas isto vai mudar e eu quero começar a falar. Hoje eu escolhi para a gente começar a explorar mais o tema da espiritualidade, efetivamente, com um outro tema que eu amo, que é o reiki. O reiki está na minha vida há muitos anos também. Sou professora de reiki, formo professores de reiki. ah, É um grande presente na vida da gente. É mais especial ou menos especial do que outras caminhadas, como a cura prânica, o jorei, o passe espírita? Não, não é. Todos eles são caminhos maravilhosos. Mas quero trazer uma ênfase maior no reiki, porque ele faz parte mais do meu dia a dia, dos estudos aqui no Espaço Origens. E resolvi trazer este tema dos ataques espirituais ou da bioenergia, explorar um pouco mais isso, porque esse é um tema recorrente, dentro das nossas aulas. No nosso ambulatório, que a gente atende pessoas, a gente chama de ambulatório de reiki, que é um trabalho social que a gente tem aqui no Origens, atendendo pessoas, tem um grupo de reikianos que saem dos nossos cursos e tem a possibilidade de ter a prática do reiki, da aplicação do reiki através do nosso ambulatório, atendendo pessoas, gratuitamente. É uma das dúvidas, recorrentes, eles sempre trazem, a gente faz os grupos de estudos, no porquê que eu estou me sentindo assim, antes eu estava bem, não estou mais, senti uma coisa estranha. E para a gente entender melhor isso, primeiro eu tenho que trazer alguns embasamentos, né, na direção do quê? Existe de fato uma ação espiritual durante um atendimento de reiki? Para quem está recebendo o reiki ou para quem está para o reikiano que está aplicando o reiki, pode acontecer um assédio espiritual. O que que é esse assédio espiritual? O que que é isso? Então a gente precisa entender, contextualizar um pouquinho mais, para daí a gente poder explorar melhor esse tema. E cabe a ressalva novamente. Eu estou trazendo aqui reiki, mas você pode pôr no lugar do reiki qualquer técnica de cura que você conheça ou que você faça uso. Para todos eles, o princípio vai ser o mesmo, ok? Vamos começar a parar com esses bairrismos, com essa bobeira de que a minha técnica é melhor que a sua, que o reiki é melhor do que o jorei, que o jorei é melhor do que o passe espírita, de que um trata não sei o quê, outro trata de outro nível. Vamos começar a parar com essas bobagens, pessoal. A gente está falando de todos, trabalho de energia, a gente está falando de trabalhos de cura, né, e nesta ideia, nesta ordem,
né? Todos estamos a serviço, todos estamos crescendo, todos estamos oferecendo um algo bom para o outro. Para contextualizar então, primeiro eu queria trazer o seguinte, que existe uma diferença entre o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento parapsíquico. Quando a gente fala em um desenvolvimento espiritual, nós estamos falando de algo do desenvolvimento do ser enquanto alma, enquanto caminhada, do desenvolvimento do amor, da compaixão, da paz, né? Do meu desenvolvimento enquanto ser. Este é o meu desenvolvimento espiritual, que ele não passa por religiosidade, ele não tem nome de nenhuma religião em si. Eu não preciso estar vinculado a nenhuma religião para estar em um desenvolvimento espiritual. Diferente de um desenvolvimento parapsíquico, que aqui a gente está falando de um desenvolvimento de faculdades que são inerentes a todo ser humano, na direção do quê? De uma clarividência, de uma clareaudiência, na psicografia, na, nesses potenciais, de uma saída do corpo, ok? São potenciais que todos nós podemos e devemos, eu diria, desenvolver. Eu posso ter fazer uma psicografia, eu posso receber uma mensagem, posso ter desenvolvido a minha clarividência e não ter desenvolvido em mim, por exemplo, a compaixão, a paciência, o amor. Então, o que eu vou fazer com esse potencial desenvolvido? O ideal, o que seria? Né? Na direção da gente desenvolver esses dois potenciais, eles estão em equilíbrio, eles se fortalecem nessa direção. Quando a gente entra aqui, ainda dentro de um outro aspecto, quando a gente está falando de uma mediunidade, tá? A gente está falando que aqui agora existe a ação de alguém mais dentro disso. O que é um médium? O médium ele está intermediando um algo. Então, tem aqui alguém dentro do extrafísico, a gente está falando aqui num âmbito espiritual, de uma consciência, de um espírito, que está trazendo uma mensagem, uma interação, está se manifestando através de alguém para que isto agora chegue para uma outra pessoa. Então, neste caso, eu sou uma médium, eu estou intermediando um algo para chegar no outro. A gente precisa entender que existem vários processos quando a gente fala de um curador, quando a gente fala de um reiki. O reiki em si, ele não é mediúnico. O reiki é uma técnica de energia, de energização. O reikiano, ele se conecta a uma energia, ao rei, que é uma energia cósmica, que é uma energia do divino, se você quiser chamar assim, que é uma energia que tem um potencial onde eu me conecto à energia do rei, através do meu ki, através do meu campo, tá? Ele passa por mim e eu transmito essa energia para alguém. A partir desta energização, passou a energia está saindo de mim para o outro, não minha energia. Eu estou canalizando, estou me conectando, eu sou uma passagem de energia para o outro. A partir disto, isto é real, é verdadeiro, né? Há 20 e tantos anos a gente vê isso acontecer, eu sinto isso acontecendo. Eu já vivenciei em mim, já vivenciei isso no outro, ok? Esta passagem de energia, ela ajuda na reorganização de uma outra pessoa. Então a gente está falando, aqui não tem nenhum espírito, aqui a gente não tem ninguém aqui atuando, a gente está falando de um processo que ele é parapsíquico, ele é anímico, na direção do quê? Na direção de que eu estou usando o meu potencial desenvolvido aqui, para eu facilitar a energia para o outro. Esse é um processo, o reiki em si é um processo totalmente anímico. Nesta direção,
Ele não passa por religião nenhuma, ele não é espírita, ele não vem do catolicismo, ele não vem do hinduísmo, ele não vem você pode ser ateu, qualquer pessoa, independente da religião, pode ser um reikiano. Se você tiver a intenção de que algo bom chegue para alguém, isso é uma passagem de energia. Não precisa ser reikiano para que isso aconteça, não precisa ser um passista para que isso aconteça. É claro que quando você está no lugar de um reikiano, no lugar de um curador, aqui você está disponível para um processo, para um trabalho, para que algo aconteça. Você está disponibilizando, sim, a sua vontade, o seu campo, a sua intenção, o seu estudo para que isto aconteça. Óbvio que isso tem uma força, sem dúvida nenhuma. Então, o reiki em si, ele é um processo, ele é um trabalho, ele é um caminho totalmente energético. E daí é essencial que um reikiano estude bioenergia. É essencial que um reikiano, depois de um curso de reiki, porque não dá para gente, durante um curso de reiki, não dá para gente se aprofundar tanto no que é a bioenergia, no estudo de cada um dos chakras, das características de cada um dos chakras. Né? Muitas vezes, o curso de reiki que nós ministramos na Origens já é um curso atípico, na direção de que ele é muito longo. Ele dura 30 horas, o nosso curso de reiki. E mesmo assim, né, a hora que termina, eu sempre fico angustiada, porque faltou passar coisas, porque eu queria ter falado mais de bioenergia, porque a gente queria ter passado. São 3 professoras dando curso, e mesmo assim falta tempo, porque é um estudo que ele é muito profundo. Então, se você é reikiano, né, e eu converso com muitos reikianos que às vezes eles falam: "Ah, eu fiz o curso e nunca mais usei, e larguei". Retome o seu estudo, retome a sua caminhada, pegue um livro de reiki, se aprofunde dentro do tema, vai estudar bioenergia para você entender o que acontece num processo de reiki, numa aplicação de reiki. É uma grande possibilidade de atuar no corpo físico, no corpo mental, no corpo espiritual, no corpo energético, no corpo, nos pensamentos, numa ordem, numa grande possibilidade de restabelecimento de uma ordem, né, para você e para o outro. É importante o reikiano entender que o reiki passa por ele, né? Para você doar energia, para você, ser um canal energético, essa energia está passando por você também. Então, tudo isso também vai acontecendo com o reikiano. Sem falar que se você poder trabalhar com o outro, você se colocar a serviço, é algo tão especial na vida da gente. É falado, todo mundo sabe, mas viver a experiência de você doar ali o seu tempo, o seu coração, as suas intenções no melhor para o outro, seja lá o que o outro for viver, é uma grande possibilidade de realização. Esse se colocar a serviço, ele é profundo, né. Tantas pessoas boas querem ajudar de alguma forma, querem fazer algo e não sabem muitas vezes como fazer e já fizeram aí um curso de reiki, ou têm condições, podem procurar, têm condições de fazer. Retome seus estudos, pessoal. Vamos todo mundo entrar aqui, né, estou lançando aqui uma corrente, vamos todo mundo contribuir para um mundo melhor, e o reiki é uma grande possibilidade dentro disso. Então, não tem como você entrar pelo caminho do reiki, quer dizer, tem, né, mas eu sugiro que você dedique um tempo, você reikiano, você curador de qualquer linha, dedique um tempo para estudar bioenergia, para entender os chakras, para trabalhar os seus chakras, para desenvolver cada vez mais os seus chakras a serviço do outro. Então, é um trabalho contínuo, né, que daí você vai começar a entender cada vez mais quais são as manifestações que acontecem muitas vezes durante um atendimento de reiki, que daí muitas vezes as pessoas confundem, mas porque está faltando compreensão, está faltando estudar.
né. É muito comum, por exemplo, no atendimento de reiki, você sentir as suas mãos mais ampliadas. Muitas vezes você percebe que o seu corpo parece que está inchando, e muitas vezes as pessoas ficam com medo, sem saber direito o que está acontecendo, se isso é um ataque, o que está. Não, normal, sua energia está se expandindo. As mãos de quem trabalha com cura, elas estão constantemente no extrafísico, no campo energético, elas estão constantemente mais ampliadas nessa direção do trabalho. E compreender tudo isso é uma delícia. Você começar a entender o processo e vivenciar esses processos, que está além da nossa compreensão, que está além da nossa compreensão, porque a gente ainda não estudou, não experimentou, mas que está além do material, que está no extrafísico, abrem grandes possibilidades para nós. Todo este processo que eu estou falando do reiki aqui, eu estou falando de um potencial totalmente na direção do parapsiquismo, na direção do que você desenvolve enquanto potenciais que são seus, ok? Isso é um processo anímico. Nós temos o processo mediúnico, que eu comecei falando sobre ele, na realidade ele deveria ter vindo na segunda parte agora, mas eu já comecei falando sobre ele, está valendo, que é quando agora existe uma ação do campo espiritual. Eu tenho alguém, ou eu tenho um amparador, um guia, um mestre, o nome que você quiser dar, um mensageiro da luz que está ali, o nome que você quiser dar. Eu tenho alguém ali que está contribuindo com o processo. Então, é muito normal, você perceba isso ou não, muito comum, você perceba isso ou não, durante um atendimento de reiki, você está ali aplicando o reiki, com tudo que você sabe, com os seus chakras, você está inteirão ali no reiki, mas que tenha alguém aqui contribuindo para aquele processo de cura, para que ele aconteça também. Neste caso aqui, muitas vezes, né, não é um processo totalmente mediúnico. Aqui nós estamos falando que ele é anímico mediúnico. É a soma do quê? É a soma do que eu estou fazendo aqui por minha conta, mais a interação de um amparador, de um mestre. Então, aqui a gente está falando de um processo que ele é anímico mediúnico. Eu somo aqui as duas coisas. São dois trabalhando. Eu mais alguém no extrafísico, ok? E existem os processos que eles são totalmente mediúnicos, onde eu não tenho ação nenhuma aqui, eu não tenho intenção nem nada, e aqui a gente começa a entrar em um campo que daí vale talvez um encontro só para a gente falar sobre isso, né, dos processos que a gente fala aqui das incorporações muitas vezes, que é uma ação totalmente aqui de um espírito, de uma consciência, que eu posso me lembrar disso ou não, eu posso ter consciência desse processo ou não. Isso acontece durante um atendimento de reiki? Não, não deve acontecer, tá? Porque senão a gente está indo na direção de um outro caminhar. Nós estamos indo na direção muito mais dos trabalhos aqui mediúnicos especificamente em si, né, onde tem todo um campo montado específico para que esse trabalho aconteça, onde daí o estudo vai numa outra direção. Então, o que acontece a maior parte das vezes num atendimento de reiki é ou um atendimento totalmente mediúnico, perdão, um atendimento totalmente anímico, onde eu, por mim, estou aqui tendo uma ação preciosa, ou muitas vezes, eu sabedora disso ou não, um atendimento de reiki que ele é anímico mediúnico, onde eu tenho a ação de alguém atuando também naquele processo, ok? Quando a gente contextualiza isso, né, quando a gente começa a entender um pouco melhor como tudo isso funciona, a gente tem que ampliar a visão para entender aqui o que acontece também com o paciente, né. Esse paciente, quando ele chega para um atendimento, muitas vezes
tá. Ele não vem sozinho para um atendimento. Se a gente começa a entrar aqui nos estudos espirituais, né, enquanto, a ação do que está além aqui, né, a gente sabe que nós não estamos sozinhos em nenhum momento, o tempo todo, né, nós estamos numa interação. Então é muito comum que num atendimento, né, chegue junto com o paciente, através de uma ação da espiritualidade, chegue outros pacientes para serem também tratados, né. Ou que este mesmo paciente, ele venha com um processo, muitas vezes, de um assediador, de um obsessor, nessa direção, o que que é? Nós densificamos a nossa energia, o nosso campo de alguma forma, e esta é uma ação totalmente nossa, onde nós abrimos a possibilidade para que alguém ali fique no nosso campo. Ninguém entra, né, nenhum espírito pode entrar dentro da gente. Isso não existe, isso não acontece. O que acontece é uma interação no nosso campo de energia. E em um atendimento de reiki, se chega um paciente para você que, ele vem acompanhado por alguém, muitas vezes quando você vai aplicar este reiki, quem está ali do lado, quem está junto, não gosta dessa interação, não quer essa interação. Por conta do quê? Né, se a pessoa que está ali deitada na maca, que você está aplicando o reiki, mesmo que seja um reiki à distância, se você está aplicando um reiki, ela vai ficar melhor, ela vai entrar no equilíbrio melhor, você vai atrapalhar o processo do obsessivo aqui que está acontecendo. À medida em que nós sustentamos a nossa ordem, nós nos sustentamos melhores, nós ficamos bem, nós vamos que meio que ficando blindados, muitas vezes, só como exemplo didático, ok? Na direção desses processos obsessivos. Então, não é possível mais ter esta interação. Para que tenha um processo obsessivo, é necessário que você não esteja bem, que você fique o tempo sem estar bem, que você fique ali com pensamentos pesados, com energia, com emoções densificadas, num processo de tristeza, num processo de raiva, num processo de amargura. Isso tudo densifica a sua energia e abre a possibilidade para esses assédios, para que isso aconteça. À medida em que nós vamos melhorando, vamos nos reorganizando, vamos ficando melhores, tá, esta ação, ela começa a não ser mais possível. Então, uma aplicação de reiki, ela também vai atuar dentro dos processos espirituais aqui, dentro dos assédios. Mas se você sustentar e for na direção de cada vez mais buscar a sua ordem. Não adianta, por exemplo, você vai para um atendimento de reiki, melhora, mas continua com os mesmos pensamentos pesados, com as mesmas ações que te levam para um campo emocional ruim, de pensamentos ruins. Você vai abrir possibilidade de novo para que isso aconteça, né. Então, o reiki, ele entra aqui como uma grande possibilidade, como a partir desta ordem que ele possibilita, de você ter um tempo de reorganização também. Não adianta eu vou para o reiki, recebo o reiki, melhoro, nossa, saí super bem, dormi super bem, é o que a gente mais ouve, nossa, dormi a noite toda. Mas daí você segue sem ter ações na direção de uma reorganização, de uma ordem, né. Isto vale para o físico e isto vale para o extrafísico. E durante o atendimento de reiki, esse espírito que estava ali acoplado, esse assediador, ele pode melhorar também? Claro que ele pode melhorar também. A energia está disponível para você, você pode melhorar também? Claro que você como reikiano vai melhorar também. Então, a energia está disponível ali de cura, de ordem para você, para quem está recebendo, para o paciente e também para quem está junto. Precisamos lembrar que se existe um assediador, também em contrapartida tem um amparador, tem alguém te auxiliando também nesse processo. À medida em que você, como reikiano, também está se cuidando, também está mantendo as suas práticas, também está fazendo a sua autoaplicação,
o seu estudo, o seu autocuidado, ou seja, você também está em um processo de desenvolvimento evolutivo em conexão com a espiritualidade, dentro daquilo que faça sentido para você. Se você vai elevar os seus pensamentos a partir de uma prática bioenergética, ou se você vai elevar os seus pensamentos através de uma oração, através de uma vibração, através de um Pai Nosso, se isso faz sentido para você, não importa, desde que você faça algo na direção desta ordem, desta conexão com aquilo que para você significa o divino, o todo. Que você mantenha os seus campos, né, o seu campo, quando eu digo campos, estou falando do emocional, do mental, do energético, do físico, do espiritual, que você mantenha a sua ordem também, e que você vá percebendo a sua postura como reikiano, porque se não estiver servindo para o seu crescimento em primeira instância, de fato o que você está fazendo? O que você está alimentando em você? Quando a gente faz os estudos de caso, no nosso ambulatório, quando a gente faz as nossas reuniões, né, para entender melhor os processos, para estudar, um dos pontos que eu mais trago para os reikianos é, né, em que lugar você está se colocando perante o paciente, perante a pessoa que está recebendo o reiki. Porque à medida em que essa pessoa, de repente, manda uma mensagem para você, fala com você: "Nossa, melhorei, foi demais, obrigada", e você vai se achando dentro disso, na realidade você começa a se perder aí no seu ego, pode correr o risco de você esquecer que você está a serviço, a quem você está servindo, para quem você está a serviço, e daí você também vai abrindo brechas aqui. Então, é aquela expressão fantástica, né, que é o orai e vigiai. Orai e vigiai quem? A mim, aos meus pensamentos, às minhas emoções, a minha ética. Qual é a sua ética? Qual é o seu estudo? Qual é o seu processo evolutivo dentro disso? Para que você está ali? E neste âmbito, não tem diferença se nós estamos trabalhando alguém que está no corpo físico, neste momento, ali encarnado, né, deitado ali na maca, em um corpo de carne, por isso que encarnado, ou se estamos a serviço, se tem alguém junto ali. Estamos falando de uma consciência. E, gente, não dá para a gente achar, né, que porque é reiki, ou porque é cura prânica, ou porque é jorei, ou porque seja lá o que for, não dá para a gente achar que porque, são esses caminhos aqui, que as pessoas não vão vir alguém mais junto nesse trabalho, né. Claro que o tempo todo tem esta interação. Recentemente me fizeram uma pergunta bem interessante. Sempre num atendimento de reiki, hã, quem vai estar melhor é o reikiano, né? Muitas vezes não. Muitas vezes o reikiano não está tão bem e o paciente às vezes está melhor do que ele. O fato de você eventualmente não estar tão bem, significa que você não pode aplicar o reiki? Pode, você pode aplicar. Se você abre um espaço para antes dessa aplicação, você cuidar um pouco mais de você, e dentro das suas crenças e dos seus valores, você se conectar àquilo que para você é o divino. Você pedir ajuda, se for o caso, quantas vezes antes de começar um curso, de começar uma vivência, de começar uma aula, de começar um atendimento, quantas vezes eu não estava tão bem? Mas eu tenho plena consciência do lugar que me cabe, eu tenho plena consciência de que eu não estou sozinha nesse trabalho. Eu tenho plena consciência que é um trabalho de equipe. Eu posso ser lá a última, a penúltima da equipe, mas é um trabalho de equipe. E que tem uma ajuda espiritual acontecendo o tempo todo. Mas que eu preciso fazer a minha parte.
E não teve uma única vez, ao longo desses 30 anos que eu trabalho, que eu estudo, aqui mais efetivamente com pessoas, com público, atendendo, não teve uma única vez em um curso que eu não estivesse tão bem, que eu não pedisse ali uma ajuda, que eu não parasse uns minutos antes, um tempo antes, meia hora antes para cuidar de mim, para me preparar confiando no processo. Que o processo não tenha acontecido, que o curso não tenha acontecido, que o atendimento não tenha acontecido e que eu não tenha saído melhor do que eu entrei. Mas para isso, eu preciso abaixar minha cabeça, para isso eu preciso me colocar no lugar que me cabe. Na direção do quê? De que eu sei que eu estou a serviço do outro, e que nesse serviço ao outro, eu cresço, eu me desenvolvo naquilo que eu ainda não aprendi, naquilo que eu ainda estou em construção ou desconstrução, para que eu possa dar um próximo passo. Então, quando que um reikiano não deve atender? Quando ele não estiver cuidando dele. Quando ele não estiver na caminhada, no propósito de um algo melhor. E vão ter ações espirituais aqui, vão ter interações espirituais sempre, o tempo todo. Você não precisa estar no reiki para estar acontecendo uma interação espiritual. Se você estiver em uma conversa com um amigo que não está bem, e você ali começa a dar alguns toques, começa a dar alguns conselhos, começa a se colocar disponível para este amigo, para que este amigo melhore, e ali estiver um obsessor, ele também vai se incomodar com você. E daí, pessoal? E daí? Esse processo, ele está acontecendo o tempo todo, precisamos desconstruir, sair desse condicionamento dos assédios espirituais, dos obsessores espirituais, como se fossem fantasma. Gente, pelo amor de Deus, já faz tempo, hein. Tá faltando estudar, tá faltando meter mais as caras, tá faltando experimentar mais. Há muito tempo que isso está sendo já desconstruído. Se você está na direção do espiritualismo ou do espiritismo, ou se você entende que existe um antes e um depois na sua existência, se para você faz sentido que existem espíritos, se para você faz sentido que quando o seu corpo físico morre, não acabou tudo, algo permanece nessa direção e permanece ativo nas existências seriadas, se para você isto é verdadeiro, você precisa estar um pouco mais coerente com o que você acredita. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, né, num atendimento, às vezes no consultório, eu pergunto: "No que você acredita?". "Ai, não sei direito no que eu acredito". Gente, não dá para a gente passar a vida, né, no "não sei direito no que eu acredito". Como assim? É a vida. Como assim? Eu olho para isso e me vem uma certa estranheza. Porque você não precisa ter certeza absoluta, mas você pode dizer: "Olha, neste momento, o que eu acredito é isto". Não tem certo, não tem errado. Mas você já parou, você olhou para um algo e tem um algo que faz sentido para você. Assume o que faz sentido para você. A maior parte das vezes as pessoas não assumem o que faz sentido, porque, né, já faz sentido para ela. Por quê? Porque ela tem que desconstruir outra coisa aqui que não faz mais sentido. Daí eu tenho que abrir mão de um outro algo aqui que não se mistura mais. Então é mais cômodo eu ficar no: "Ai, não sei direito o que é. Ai, nunca pensei direito sobre isso". Gente, a gente está falando só da sua vida. A gente está falando só das suas escolhas, a gente está falando só da sua caminhada. E inclusive você pode dizer: "Não acredito em nada. Até o momento é isto para mim". Ah, mas esteja coerente com isto.
porque senão tudo vai ficando muito solto. E daí sabe quando você vai correr? Sabe quando daí você vai querer olhar para isso? Em uma crise, quando alguém que você ama, morre, desencana, quando alguém que você ama está doente em cima de uma cama, ou você está doente em cima de uma cama, daí você vai querer olhar para o sentido da vida, daí você vai querer, né, fazer um reiki, receber um reiki, a cura prânica, chamar o padre e o pai de santo. Tá bom também. Mas se você começa a abrir um espaço na sua vida, para você se aprofundar, para você estudar, para você trazer novas compreensões, quando você for vivenciar esse processo, porque todos nós, de uma forma ou de outra, vamos vivenciar um desses processos, né? Se você não vivenciou ainda, saiba que você vai vivenciar. Quando chegar o momento de vivenciar um desses processos, você vai estar melhor preparado. Eu já contei isso em outros vídeos. Eu já vivi muitas experiências de desencarne de pessoas muito próximas de mim, pessoas que eu amo. Eu falo muito sobre isso, eu repito muito sobre isso, porque é real, não é uma historinha que eu estou contando, é o que eu vivi de fato, né. Eu já vivi a viuvez, meu pai já não está aqui, minha mãe não está aqui, meu irmão mais velho não está aqui, sobrinho bebê não está aqui, sobrinho velho não está aqui, amigo não está aqui. Eu já vivi muitas experiências de me despedir de pessoas aqui no plano físico, que eram muito continuam sendo, mas aqui no plano físico tinha um lugar muito especial aqui na minha vida. E nesses momentos, nos piores momentos de doença, de dor, de eu nunca agradeci tanto por tudo que eu estudei. Eu nunca agradeci tanto como nesses momentos, pela possibilidade de, através das minhas mãos, eu poder fazer um algo. Você sai com isso, você tem a grande possibilidade de sair da impotência nos processos de crise. Você tem a grande possibilidade de fazer um algo que está além, que está a mais, onde a grande maioria fica ali paralisada, estagnada, brigando para tentar fazer alguma coisa. Ser um reikiano, ser um curador, entender melhor a bioenergia, os processos espirituais, te dão a grande oportunidade de participar em momentos que muitas vezes a grande maioria acha que não pode fazer nada. Estou falando isso para vocês e eu lembrei de um processo que aconteceu comigo e em relação aos meus irmãos, no processo da doença do meu pai, né. E eu morava em Jundiaí, na época, meu pai, meus irmãos, minha mãe, eles moravam em Campinas. E eu lembro que estava ali já um processo muito difícil, muitas vezes meu pai ia para o hospital e todas as vezes os médicos falavam: "Dessa vez vai, não vai sair. Dessa vez vai, não vai sair". Sempre foram várias vezes isso. Até que chegou um ponto, né, em que meu pai passou mal e os meus irmãos não me ligaram. E eu falei: "Por que que vocês não ligaram?". "Não, para você não vir correndo na estrada, porque o que que você ia fazer? Né, você não tinha nada para fazer". Daí eu lembro de ter olhado para meus irmãos e ter dito assim: "Então, pode ser que vocês não tivessem nada para fazer com essa informação, mas eu quero saber no momento exato o que está acontecendo, ou se aconteceu o desencarne do nosso pai, porque eu tenho o que fazer". E é isso. Eu disse para ele: "Eu quero que vocês entendam que eu tenho o que fazer".
estudar, ser um curador, se aprofundar, te dá a grande possibilidade de participar dos processos em todos os níveis. No domingo à tarde, eu não tinha assistido ainda o a segunda parte do Nosso Lar, né, e eu tirei para assistir, final de domingo à tarde e tal. E tem um momento muito especial, se você não assistiu, assista, tem um momento muito interessante que tem ali os espíritos, né, amparadores ali, que eles estão contribuindo no momento da morte, do corpo físico, do desencarne de uma pessoa. E foi tão interessante que, quando eles estão ali contribuindo com o processo do desligamento de todos os cordões energéticos, da separação do corpo físico, agora de uma forma definitiva, do corpo espiritual, né, agora de uma forma definitiva, eles estão ali trabalhando nesse processo, ou seja, tem um trabalho para ser feito, né, eles vão passando a mão, assim, no corpo físico, no corpo energético ali que está se soltando, eles vão passando a mão ali no desligamento dos cordões para ter a soltura. E me fez lembrar, né, imediatamente eu lembrei no processo do desencarne, do meu marido. Eu sou viúva, eu fiquei viúva com 38 anos. Eu lembro que no momento do desencarne dele, me veio uma intuição, né, de eu fazer os desligamentos. Já estudava, já conhecia bioenergia, mas eu nunca tinha feito isso, nunca tinha, na realidade eu nunca tinha lido sobre isso no momento da morte de alguém. Mas me veio ali uma intuição, né, muito provavelmente, com certeza, né, muito provavelmente, com certeza eu estava tendo uma ajuda ali muito grande, é o momento do desencarne, sempre tem ajuda, nunca estamos sozinhos. E de repente eu percebo que eu estou ali passando a mão pelo corpo do meu marido, ali na época, com a intenção dessa soltura. Foi exatamente a mesma cena do filme, daí eu disse: "Olha que legal, eu estou vendo aqui no filme o que aconteceu ali", né, eu relembrei isso, toda a sensação deste trabalho, desta percepção desse desligamento. Que delícia lembrar, eu ali com 38 anos, atuando no momento do desencarne de alguém amado, querido, ajudando no processo. Isso não é para pessoas especiais. Não, é só para estudantes. Não é porque, ai, ela já é sabedora, ai, porque vidas passadas. Não. Isto é possível para estudantes, para alguém que se propõe a se aprofundar, a ler um livro, a fazer um curso, a fazer perguntas, a experimentar, a colocar na prática o que está acontecendo. Todos os curadores, você que é curador, você que fez um curso de qualquer linha, se está perdido aí, retome. Se você tem medo de alguma coisa, se você tem medo de espíritos, se você tem medo do que possa acontecer, estude, aprenda. Tenha uma ação sobre isso, mas não pare, não larga, não diga: "Não sei o que é". Isto não faz sentido. Não saber, está tudo bem. Não buscar saber, aí não é tudo bem, né, pessoal? Aí é querer continuar, estagnado, parado, ignorante em relação a um determinado tema que ainda não tem a competência desenvolvida. Estar ignorante num tema é isso, é não ter uma competência desenvolvida dentro daquele tema. Tem vários temas na minha vida, vários caminhos na minha vida do quais eu sou ignorante, né, não desenvolvi essa competência. Não conheço, não sei, tem muitas coisas. Mas acerca de vida,
acerca de morte do corpo físico, acerca do que eu sinto, acerca das possibilidades que se abrem, é fantástico. Abre a sua vida, muda. Você poder contribuir com o outro. Eu tenho esse momento que eu contei aqui para vocês, são momentos muito especiais. São momentos que eu tenho aqui no meu coração de muito amor, que mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de interagir com o outro. São momentos de amor. Quando eu falo de Reiki, eu sempre digo isso, Reiki é amor. Qualquer processo de cura é amor. Qualquer linha que você escolha para contribuir com o próximo, é um processo, é um trabalho de amor. Um médico é um trabalho de amor. E todos nós, você, eu, nós podemos contribuir para que isso aconteça cada vez mais. Então, o que eu quero trazer aqui, né, como dica? Tudo isto pode acontecer, pode ter esse assédio, pode ter você terminar depois de um atendimento, não tão vitalizado, pode acontecer? Pode. A primeira coisa que você precisa ver é se você se alimentou antes também, tá, pessoal? Se você não está exausto, né, a gente precisa cuidar do corpo físico, antes de querer jogar tudo no espiritual, no energético. Então, cheque também se você está fazendo a sua parte, tá. Mas pode acontecer depois de um atendimento, você sentir algo, você se sentir com menos energia, pode acontecer? Pode, claro que pode. Faz parte do processo. O que que você faz? Qual que é a minha dica? Para, senta. Você não pode ser imediato, logo que você puder. Senta, se é no reiki, faça uma autoaplicação. Eleve os seus pensamentos. Deixe imaginar, se quer através do reiki, os símbolos do reiki, deixe imaginando dentro de cada um dos seus chakras, no centro do seu peito. Se vier uma outra imagem, se você imaginar um sol dentro do seu peito que vai irradiando, irradiando, crescendo, te envolvendo numa grande esfera de luz, que vai te nutrindo, que vai te nutrindo, que vai te iluminando de dentro para fora. Você se energiza, não com a intenção de: "Vou me proteger". Não precisa, menos, menos. Basta que você brilhe, basta que você traga aqui para o seu campo. Faça isso antes de um atendimento, faça isso depois de um atendimento. É o seu banho energético, é o seu banho de luz. Eu sempre trago para os reikianos também, tenha como uma prática, isso deve ser feito antes, isso deve ser feito depois, né. A gente sempre ensina no curso de reiki que antes de aplicar reiki, por exemplo, você lave as suas mãos, por uma questão de higiene, inclusive porque você vai tocar no outro, se o seu atendimento é presencial. Mas eu sempre trago também que, finalizando um atendimento, lave também as suas mãos, com a intenção do quê? De você imaginar uma luz clarinha. Se você não pode ir lá lavar na água, não é possível naquele momento, imagine você com as suas mãos azuis, mãos de luz, mãos brilhantes, em todo o seu corpo brilhante. Isso é um banho energético. Né? E quem estiver aplicando o reiki junto com você, porque você não vai estar sozinho nesse seu trabalho que é de amor, que é de se disponibilizar, vai contribuir também para o seu campo. E também, muitas vezes, você tem a grande oportunidade de perceber o que está acontecendo ali e de perceber que você precisa estudar um pouquinho mais. Então, vai acontecer? Vai. Faz parte do processo. Todas as vezes? Não necessariamente.
Não, muitas vezes não, tá. Devemos fazer o quê? Estudar? Sem dúvida. Cuidar do nosso autocuidado? Essencial. A sua autoaplicação, no caso aqui de um reiki, sem dúvida, um autopasse, eu não sei se esse é o termo dentro do jorei, um auto-jorei, uma aplicação de cura prânica em você mesmo, não sei se são exatamente esses os termos, tá. Isso deve vir antes, é de sua responsabilidade, assim como é da responsabilidade de um médico, de um cirurgião, estar bem, estar lúcido, estar disponível e atento para uma cirurgia. Para um curador, a premissa é a mesma, é exatamente a mesma. E estou falando tudo isso, eu espero que eu esteja falando tudo isso para que você se anime, para que você que seja para você um incentivador, que te dê vontade de retomar ou de aprender as suas práticas. Se quiser que seja através do reiki, se você já é reikiano, pega de volta as suas apostilas, se não tem apostila, pega um livro, assista videozinhos, vem receber reiki aqui no nosso ambulatório, vem ser um reikiano no nosso ambulatório. Retoma com o seu professor, com a sua professora, aonde você fez, ou qualquer outro caminho. Se coloque a serviço. Isso faz o nosso coração vibrar. Isso faz com que você saia do lugar de impotência em relação ao mundo. Você pode e deve contribuir para um mundo melhor. E não importa se a sua ação está acontecendo no físico ou no extrafísico. Quebre esse condicionamento. O que importa, de fato, é você colocar o seu melhor naquele momento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para hoje, me deu muita vontade de trazer esse aspecto. Eu acho que vários dos conceitos que eu trouxe aqui valeriam aulas individuais para que a gente pudesse se aprofundar mais dentro de cada um deles, né? Seja do desenvolvimento espiritual, da diferença do parapsiquismo, o que a gente tem aqui dos fenômenos anímicos ou mediúnicos, cada um desses temas valeria uma aula específica para eles. Quis dar aqui um geralzão para vocês, e o que eu espero é que você retome, que você venha, que você esteja disponível para a grande possibilidade que os trabalhos de cura, de um modo geral, se apresentam para a gente e nos dão aqui na nossa vida. São trabalhos que nos ajudam no nosso desenvolvimento. Que a gente aprenda um pouco mais acerca da compaixão, acerca do que é o amor. Esse foi o nosso encontro de mais um podcast Valem. E agora abrindo vários temas diferentes do que a gente estava fazendo. Também vou continuar com as entrevistas sim, porque é uma delícia, adoro trazer pessoas inspiradoras. Nosso canal está crescendo, nosso canal nasceu não faz muito tempo, então eu peço a sua ajuda. Se você curtiu, comenta aqui, traz sugestões de temas, por favor me ajude, faça perguntas, eu vou responder pessoalmente para você as perguntas que você tiver sobre o tema, tá bom? E compartilhe, ajude a gente aí divulgando, se você gostou, divulgando esse material. Este é o nosso encontro de todas as terças-feiras, às 20 horas. Eu espero você na próxima semana com outro tema inspirador. Beijo no seu coração, obrigado por ter estado comigo, de coração. Tchau, tchau.